Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Essa última canção, A Igreja Te Adora, eu estava ali caladinho, ouvindo a igreja cantar, só ouvindo mesmo. Aí veio a Vitória e falou assim: você não conhece essa música? Eu falei: conheço essa música. Aí ela disse assim: então por que você não está cantando? E eu faço essa pergunta para aqueles que estavam calados. Por que você não está cantando? Por que você não está adorando? Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Aquele cego, quando foi curado pelo Senhor, a Bíblia diz que ele creu e adorou. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu, pela vida eterna. O Senhor é o nosso Redentor. O Senhor é a porta das ovelhas, que abriu o caminho do céu para nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos por Jesus Cristo. Que o Senhor nos conduza aqui nesse momento com a sua palavra. Fale conosco, Senhor. Precisamos de ti. Capacita-me, em nome de Jesus. Irmãos, foi pedido que, para que os adolescentes, como não vão descer, para que eles pudessem se assentar um pouco mais à frente. O irmão me pediu para dar esse recado aí. Então, se os jovens, os adolescentes puderem vir mais para frente. E eu queria convidar os irmãos para lermos o Evangelho de João, capítulo 10. Antes de nós lermos, eu queria também, bem rapidamente, agradecer aos irmãos pelas orações que têm lembrado pela vida da minha mãe. Obrigado, irmãos. Minha mãe está bem, ela está em casa, se recuperando. Os irmãos sabem que minha mãe luta com um câncer de mama e no pulmão. Não tem sido fácil, é uma luta, mas a minha mãe já confessou o Senhor, graças a Deus por isso. E não sei se os irmãos sabem, mas a minha mãe sempre gostou de reunir na Cristã do Brasil. Minha avó é de lá, meu avô faleceu também, é de lá, era de lá. E ela sempre gostou de reunir lá com os irmãos. E quando eu era mais jovem, mais pequeno, ela me convidava para ir também com ela. E eu fui muitas das vezes ali na Cristã do Brasil. E hoje ela mora no Bela Vista, aqui, pertinho do Bernardo Monteiro. E ela reunia, muitas das vezes, lá no Bernardo Monteiro. Então ela tinha que andar a pé. Ia muito longe, é um pouquinho longe para ela, né? Então ela tinha muita dificuldade para poder ir até o local de reunião. E agora eu fui visitar ela, né, pouco tempo atrás. Parei meu carro assim e vi um local de reunião que eles abriram, né, do lado da casa da minha mãe. Do lado. E eu fui ver, o nome era Congregação Cristã do Brasil. Eu falei: poxa, o Senhor está fazendo alguma coisa ali embaixo da água que a gente não sabe, né? Está movendo. O Senhor levantou alguns irmãos ali para poder abrir aquele local de reunião. E hoje a minha mãe, ela está reunindo lá. Está mais próximo da casa dela. Creio que o Senhor faz coisas que a gente nem imagine. Mas Ele está fazendo um movimento ali debaixo das águas. Que na superfície a gente às vezes não consegue enxergar. Mas lá embaixo está havendo um movimento que Ele está fazendo. Obrigado, irmãos, pelas orações. Continue orando por ela. Como já foi lembrado, nós estamos estudando sobre os 7 Eu Sou de Jesus. Na semana passada, o irmão Samuel, ele compartilhou conosco o primeiro Eu Sou, o pão da vida. Depois o irmão Fred, Eu Sou a luz do mundo. E hoje, agora, nessa manhã, nós vamos meditar um pouco sobre Eu Sou a porta das ovelhas.
E logo em seguida, um outro irmão, não é isso? Vai compartilhar, eu sou o bom pastor. Então, eu queria convidar os irmãos para lermos o texto, Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por uma outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhe afirmou-lhe de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E mais um verso, capítulo 6. Vamos voltar um pouquinho. O verso 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Irmãos, esse foi um dos versículos que o irmão Samuel leu para nós na semana passada. E eu creio que, para mim, esse é um versículo-chave para todos os 7 eu sou de Jesus. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Esta é a obra de Deus. Mas qual é esta obra? Então ele fala: creia em Jesus Cristo. Creia naquele que o Pai o enviou. Então, para mim, esse é um versículo-chave para esses 7 estudos que nós vamos fazer durante esses dias. Crer naquele que o Pai o enviou. E vocês vão perceberem no capítulo 9 de João, o contexto vai trazer de um cego para nós. Um homem que era cego. E é interessante porque Jesus encontra com aquele homem e Jesus cura aquele homem. Ele cuspiu, fez ali o lodo de barro, colocou nos seus olhos e aquele homem foi lavar. Então, quando ele se lavou, ele voltou vendo. E aí os líderes religiosos daquela época, os judeus, começaram a questionar aquele homem. Como que ele conseguiu ver? E eles não acreditavam naquilo que o cego estava falando. Um homem que se chama Jesus me fez ver. Só que aqueles líderes religiosos não quiseram compreender aquilo e não quiseram acreditar naquele milagre. Então eles expulsaram aquele cego da sinagoga. E aí algo muito interessante acontece ali, na vida daquele homem. Jesus encontra com ele novamente. E aí Jesus fala para ele assim: crês tu no Filho do Homem? Ele diz: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? É o que você está vendo e é o que fala contigo. Então aquele homem disse: eu creio, eu adorou. Irmãos e irmãs, quem aqui já recebeu o milagre do Senhor ou tem visto alguns milagres do Senhor na nossa vida?
certamente, até aqueles que não ainda creram no Senhor, viu algum milagre na sua vida. Talvez você contou para alguém assim: o Senhor me livrou de um acidente à beira da morte. O Senhor me livrou disso, me livrou daquilo. Milagres que o Senhor faz na nossa vida. E o Senhor fez um milagre na vida daquele cego. Ele foi curado. Mas ele precisava de um outro milagre. A vida eterna. Ele precisava entrar pela porta. E aquele cego, ele entrou pela porta. Então Jesus, no capítulo 10, ele vai dizer, no primeiro versículo, né? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por uma outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aquele homem cego, ele não só foi curado, teve a sua cura física, mas ele teve um outro encontro real com o Senhor. E ele entrou pela porta. Então Jesus vai dizer: eu sou a porta. Aquele cego entendeu isso. E ele entra por essa porta. Porque Jesus é a porta da salvação. Não há um outro salvação a não ser por meio dele. Vivemos em um mundo cheio de portas, não é verdade, meus irmãos? Quantas vezes você já ouviu falar assim, as portas que o Senhor abriu para você na sua vida? Quantas portas foram abertas? Quantas portas talvez você passou por hoje para chegar aqui? Saiu do quarto, entrou no banheiro, saiu da sala, passou por aquela porta. Nós entramos e saímos de porta, entramos e saímos em portas. A Bíblia diz, Jesus falou, eu sou a porta. Essa porta que nós entramos e saímos a mesma coisa. Mas quando nós entramos por essa porta, a nossa vida muda. A vida do cego mudou. A sua vida, ela também mudou. No dia em que você passou por essa porta. Então portas de oportunidades, portas de escolhas. Mas Jesus declara algo poderoso nesse texto. Versículo 9. Eu sou a porta. Presta atenção. Ele não disse, eu mostro para você a porta. Eu conheço a porta. Ou, eu sou uma porta. Ele disse, eu sou a porta. O que significa isso? Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Ele é a porta da salvação. Evangelho de João, capítulo 14, diz assim, o outro eu sou, o caminho, a verdade e a vida. Isso significa que somente através dele encontramos salvação, proteção, direção e sustento espiritual. Agora, eu queria que os irmãos observassem essa frase tão pequena, tão curta, mas tão preciosa. Eu sou a porta. Veja, meus irmãos, que a ênfase nessa pequena frase, ela não está na porta. Percebeu? Poderíamos até pensar a porta, mas a ênfase não está na porta. Aonde está a ênfase dessa pequena frase? Eu sou. Antes de ele dizer a porta, ele diz, eu sou o que sou. Então, por isso, você e eu podemos entrar por essa porta. Porque aquele que diz ser a porta, ele diz antes, eu sou o que sou.
Antes, quando os judeus questionavam ele ser maior que o nosso pai Abraão, ele disse: em verdade vos digo, antes que Abraão, eu sou. Então ele pode dizer eu sou a porta, porque ele é Deus, porque ele é o Senhor, porque ele é o Verbo encarnado, porque ele é aquele Deus que se fez homem. Ele é o Criador do universo. Ele criou você e a mim à sua imagem. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Por isso ele pode dizer, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a luz. Eu sou a ressurreição e a vida. Porque ele é o Senhor. Então ele diz, eu, somente eu. Indicando ser ele o legítimo, a porta da salvação. Jesus é a porta da nossa salvação. Se alguém entrar por mim, disse ele, será salvo. A salvação não vem de religião, obras. Foi falado aqui hoje. Certa vez, alguém chegou para minha mãe e disse para ela assim: por que a Neuza, uma pessoa tão boa, que nunca fez mal a ninguém, tem um câncer? Irmãos, nós somos bons? Eu disse para minha mãe, mãe, nós não somos bons. Ela olhou para mim e falou, você está certo. Eu falei, nós não somos bons, mãe. Nós somos maus. Bom é Jesus. Ele é bom. Paulo disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O mal está presente com nós. E quando Paulo fala o mal, ele está se referindo ao pecado em nós, que habita em nós, que vive em nós. Então Paulo escreve, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Mas ele não termina aí. Então, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu disse para ela, mãe, e aí foi dito para ela, né, nesse dia, que a minha mãe, ela seria uma pessoa que ia direto para o céu. Deus, quando você morrer, você vai direto para o céu. Você nunca fez nada para ninguém, você é uma pessoa boa. Eu falei para ela, mãe, ninguém vai para o céu assim. A Bíblia nos ensina, arrependei-vos, porque nós temos pecado em nós. Porque foi o pecado que nos afastou da presença do Pai. Foi o nosso pecado que esmagou Jesus na cruz. Ele foi moído por causa dos nossos pecados. Deus nos ama, irmãos. Ele teve que esmagar o seu filho na cruz para nos salvar. Então eu falei, mãe, tire isso da sua cabeça. Ninguém vai para o céu porque é bom. Se você for bom durante toda a sua vida, às vezes você já deve ter visto, falado, ouvido isso. Continue sendo uma pessoa boa, continue fazendo bem para os outros, que você vai para o céu. A salvação, ela não é pelas obras. Que bom que você é uma pessoa boa e continue fazendo isso. Mas isso não te levará para o céu. O que nos leva para o céu é entrar pela porta. Ele é o caminho. Não é esforço humano. Você pode fazer o esforço que você quiser. Você pode ser a melhor pessoa em casa, no seu trabalho, na escola, ser bem visto por todos. Não é por esforço humano. Não é por obras. Não é por aquilo que eu fiz, que eu vou fazer ou deixei de fazer. É por aquilo que o meu Senhor fez no Calvário. Não é pela tradição. A salvação, ela vem por Jesus.
O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim, irmãos, preciso abrir. Ué, até 11h15, né? Irmãos, então, são 11 horas, acho que vai dar tempo, qualquer coisa eu paro antes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A porta está aberta. Ela está aberta. Jesus é a porta. Ela está aberta para aquele que está cansado. Ela está aberta para aquele que está ferido. Ela está aberta para você, pecador. Jesus é a porta. Ela está aberta para aquele que deseja recomeçar. Se porventura você se afastou dele, a porta está aberta. Recomece. Volte para Jesus e continue caminhando com ele. Porque ele recebe a todos. Ele não faz acepção de pessoas. 2. Jesus é a porta da proteção, porta da segurança. Olha o texto. No contexto bíblico, o pastor colocava as ovelhas no aprisco e ficava na entrada. Ele mesmo, Jesus, era a porta. O que significa isso? O lobo não entra sem passar pelo pastor, porque ele é a porta. É preciso passar por ele. As ovelhas estão seguras nele, porque ele é o bom pastor. Quando estamos em Cristo, há proteção espiritual, há cuidado, há direção, segurança que nós temos nele. E como nós já cantamos algumas vezes, que segurança nós temos em Jesus. Ele é a nossa segurança. Eu me lembro uma vez, eu devia ter uns adolescentes, 13, 14 anos, e interessante que eu tinha uma mania muito feia de fazer, de que eu fazia na época. E os irmãos me perdoem se for falta de respeito fazer esse gesto. Mas eu me lembro que quando eu era pequeno, eu ficava fazendo assim com a mão, batendo a mão na outra, sabe? Fechava a mão e abria, ficava assim. Eu tinha essa mania de ficar batendo o pulso fechado na palma da mão aberta. E isso, naquela época, na minha época, era você chamar a pessoa para briga, né? A pessoa entendia que você estava chamando ela para briga. Então eu ficava assim. Mas eu tinha essa mania. Certa vez eu parei numa porta de um bar e fiquei fazendo esse gesto. Só que um rapaz que estava lá dentro, bêbado, viu eu fazendo aquele gesto. Era um homem grande, forte, barbudo. E ele achou que eu estava chamando ele para briga. E ele saiu lá fora e falou: o que é isso que você está fazendo para mim? Você está me chamando para briga? Vem cá que eu vou te mostrar, rapaz. Eu falei: não é isso, não é isso. Eu não estou te chamando para briga. Não é isso. Vem aqui. Aí ele me procurou e eu casquei fora dele, eu corri dele. E ele veio atrás de mim, meus irmãos. E eu corri. E para onde que eu fui? Onde você iria? Eu fui para casa. Só que eu fui para casa naquele dia. E meu pai não estava lá. A minha mãe não estava lá. Os meus irmãos não estavam lá. Não tinha ninguém na casa. Então eu entrei. E o que eu fiz? Fechei a porta. Para que ele não entrasse. Ele estava bêbado. Forte. Eu era adolescente, 13, 14 anos. Como é que eu ia lidar com um homem daquele? Eu fechei a porta. A porta era, entre aspas, tá, meus irmãos? Entenda o que eu vou dizer. Passou a ser a minha segurança naquele momento. E eu entrei naquela casa. Lá em casa, naquela época, nós não tínhamos energia elétrica, tudo escuro. Eu fechei a porta, passei o trinco e fiquei segurando a porta assim. Porque se ele batesse ali, eu estava segurando. Então tinha mais uma força pequena, mas estava ali segurando, né? Talvez eu achava que eu ia segurar ele. Né? Irmãos, aquele homem, eu fiquei pensando, será que aquele homem viu eu entrando aqui? Né? Será que ele me viu entrando? E ele bate na porta. Imagine, você, com 14 anos,
dentro de uma casa escura, sem luz, sem ninguém lá. Apenas uma porta fraca, frágil, de madeira, com um trinco em cima. Se você empurrasse ela embaixo, ela fazia assim, ó. Ela abria, sabe? E por isso que eu segurava embaixo, para ela não abrir embaixo. Eu fiquei com tanto medo. E eu não esqueço disso. Esse foi um episódio que aconteceu na minha vida. Aquele homem começou a bater, falou, oi, tem alguém aí? Tem alguém aí? Bateu lá. Opa, opa. E eu calado, sem um pio. Fiquei caladinho. Aquele homem foi embora para casa. E aí, meus irmãos, por que eu estou contando isso para vocês? Porque, entre aspas, naquele dia, aquela porta, ela me protegeu daquele homem. De alguma maneira, ele não me viu, talvez ele pensou, acho que não é ele que entrou aí, né? Talvez ele pensou isso, mas de alguma maneira aquela porta me protegeu. Mas se aquele homem usasse a sua força para dar um chute naquela porta, ele derrubava aquela porta. Eu tenho certeza disso. Ele derrubava aquela porta. Irmãos e irmãs, Jesus é uma porta que nenhum ladrão pode derrubar, que ninguém sequer pode fazer com que essa porta seja quebrada, sabe? Aquele dia, aquela porta me protegeu, mas nós temos uma porta que nos protege do diabo, do ladrão. E quando a Bíblia fala ladrão, ele não está falando, se referindo ao diabo. Ele está falando dos falsos líderes religiosos daquela época. O ladrão vem senão para roubar, matar, destruir. Jesus está se referindo aos líderes religiosos, não o diabo. Por isso ele vai dizer que eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho. Porque estava existindo muitas falsas religiões e falsos líderes. Então ele se apresenta, eu sou a porta. Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, lembra desse salmo? A sombra... Que mais? Que mais? Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás enquanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele é a porta de segurança. Ele é a porta de proteção. Ele é a porta da salvação. Que segurança nós temos nele. Graças a Deus por isso. A sombra do onipotente, que nós lemos, simboliza cuidado, descanso. O que significa isso? Assim como a sombra protege o calor intenso, lembra? A sombra te protege do calor intenso. Então, você tem uma nuvem, uma árvore fazendo ali uma sombra, você está protegendo sua cabeça de ser rachado no sol ali. Quando você está no sol, o que você faz? Você procura uma sombra, né? A sombra do onipotente, diz a palavra. Deus protege aqueles que confiam nele. Jesus é a porta da liberdade. Entrará, diz ele, e sairá. Isso fala de liberdade, fala de paz. Quem está em Cristo não vive preso no passado, não vive escravo do pecado, não vive dominado pelo medo. Irmãos, entendam uma coisa, sentir medo é uma demonstração da nossa humanidade. Nós vamos sentir medo, é normal todos nós termos medo por certas coisas, mas viver com medo
é incredulidade. Perceba que mudou? Sentir medo é uma coisa. Agora, viver com o medo, nós estamos sendo incrédulos. Nós não estamos crendo naquilo que o Senhor pode fazer por nós. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, irmãos, viver com medo é incredulidade. Nós pensamos assim, se acontecer isso na minha vida, eu vou viver com medo com isso. Se eu perder o meu emprego, se isso acontecer com meu filho, se isso acontecer com a minha casa, se isso acontecer com tal fulano, eu viverei com medo. Isso é incredulidade. Crer naquilo que o Senhor pode fazer por nós. Lembre-se, Ele é a porta da nossa segurança, proteção. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quero fazer uma aplicação. Será que há pessoas dentro da igreja, mas ainda presas na culpa, na mágoa? Irmão, você está preso na culpa? Jesus, Ele já tirou a culpa que havia em nós. A nossa dívida, ela foi paga. Jesus pagou. Aquela condenação que estava sobre eu e você foi tirado. A culpa. O Pai colocou sobre Ele todos os nossos pecados. Deus fez daquele que não tinha pecado nenhum. Ele é a nossa justiça. Jesus, justiça de Deus. Quatro pontos, já estou terminando. Jesus é a porta da provisão. Ele disse, achará pastagem. Pastagem fala de alimento, sustento, cuidado, vida abundante. Mas olha o versículo 10. Leia o 10. Por que ele fala de achará pastagem? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Mas que abundância é essa? Em Cristo existe alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Nós, às vezes, achamos que é só o arroz e o feijão. O Senhor cuida disso também, meus irmãos. Ele cuida disso também. Não é verdade? Mas Ele é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Ele é aquele que pode nos encher dele. Alimenta a nossa alma, o nosso espírito. O mundo oferece prazeres temporais, mas deixa vazio dentro de nós. Algo que nada pode preencher. Jesus oferece uma verdade, a vida eterna. Eu sou a porta. A pergunta não é se a porta existe. A pergunta é, você já entrou por essa porta? Essa é a pergunta. Você já entrou? O cego entrou. Há somente dois caminhos. Entrar por Jesus e encontrar uma vida eterna, ou permanecer distante dele. Hoje, o Senhor Jesus está batendo nessa porta para restaurar, para libertar, para perdoar e para salvar. Quem entra por essa porta nunca mais será o mesmo. E aí foi dito na semana passada, eu já estou concluindo, um poema. Lembra do poema do irmão Fred? Quem lembra do poema que ele citou? Quem lembra da pergunta? Eu quero fazer essa pergunta para nós concluirmos. E agora, José? O que você vai fazer? Jesus é a porta. Qual é o caminho, José? Qual é o caminho, José? Arrependei-vos. Pedro disse isso na carta em Atos 2, arrependei-vos. Jesus disse, eu sou a porta.
Nós e você, José, pode dizer para ele: e eu, Senhor, eu sou um pecador. O Senhor é a porta, mas eu sou um pecador. Eu necessito de perdão. Eu necessito de salvação. Irmãos, a maior bênção de um culto não é a música. Nós vimos aqui o local todos os domingos para louvar o Senhor. Mas a maior bênção não é a música, embora seja bênção isso. Mas entenda o que eu vou dizer. Não é a pregação, não é o ambiente. Esse Jesus é o centro da sua vida. Essa é a maior bênção. É se Ele é o seu pastor. Entre por essa porta. Ele é a porta da salvação. Amém? Se há alguém que queira fazer isso, que queira entregar sua vida para Jesus, você pode fazer isso agora. Jesus é a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrar e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Meu amigo e minha irmã, quantas pessoas já bateu na sua porta? Quantas vezes sua mãe, seu pai, amigos, vizinhos já bateu na sua porta? E você foi lá e abriu a porta, não foi? Por educação, a gente faz isso. Quando a CEMIG bate, quando a Copasa bate, quando alguém bate na porta, por educação, a gente abre a porta para aquela pessoa. Jesus disse: eis que estou à porta. Abre a porta do seu coração para Ele. Ele quer entrar. Ele quer salvar. Ele quer restaurar. Amém? Amém, irmãos. Que o Senhor os abençoe. Tem alguém que quer entrar por essa porta? Alguém que diz: eu quero passar por essa porta. Alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus? Ele disse: eu sou a porta. Eu ouvi uma história uma vez que um menino pequenininho, ele começou a brincar com a graxa do pai, escondido. E aí ele começa a lambuzar o rosto, o braço com a graxa. Então ele viu que talvez poderia receber um castigo do pai. Ele se esconde no banheiro. E aí ele se esconde lá, com medo do pai xingar, porque ele mexeu com a graxa. E quanto mais ele tentava limpar aquela graxa, mais ele se lambuzava com a graxa. A graxa é assim, não é? Quanto mais você tenta limpar ela, mais ela fica espalhando no seu corpo. Então o pai entra no quarto e começa a bater na porta. Filho, você está aí? E o filho chorando fala: pai, sim. Ele fala: o que aconteceu? E o filho responde: pai, eu sujei com a graxa. E o pai diz: apenas abre a porta. O pai não estava ali preocupado em bater, em castigar o filho. Ele só queria que o filho abrisse a porta. Irmão, o que significa isso? A graxa é o pecado na nossa vida. Quanto mais a gente mexe com ele, mais a gente se lambuza, mais a gente fica sujo com ele. Jesus está batendo na porta. Não para pisar em você, mas para dizer: apenas abre a porta e deixa eu limpar a graxa. Há alguém que quer ser limpo, que quer entregar a sua vida para Jesus? Amém. Amém.